Hoje o tema que vou trazer aqui, um tema que foi escolhido por vocês com uma votação muito acirrada na semana passada, então eu resolvi trazer o primeiro e o segundo lugar hoje, né? Esse primeiro lugar semana passada e o segundo lugar da votação hoje, que é esse tema aqui, ó, amor próprio e egoísmo, qual a diferença? Obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aí, vocês são muito generosas, eu não lembro de pedir, mas vocês me ajudam a divulgar essa live com esse tema tão importante que muitas pessoas fazem confusão, né? Então vamos falar um pouquinho do que é o amor próprio e do que é o egoísmo e qual a diferença entre eles. Quem me segue, quem me acompanha aqui semanalmente nas lives, né? Sabe que eu gosto de começar trazendo uma definição dos temas que eu vou falar aqui, que eu vou abordar. E geralmente, em primeiro lugar, eu trago uma definição do dicionário mesmo. E depois a minha visão. Porque aqui, quando eu falo, eu gosto de deixar muito claro que é a minha maneira de enxergar esse tema. Ok? Então, se a gente for olhar no dicionário, ele fala que o egoísmo é um exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como referência a tudo. Né? A pessoa se torna o centro das atenções, é o egocentrismo. É tudo na vida girar em volta daquela pessoa. E o que é o amor próprio, segundo o dicionário? É um sentimento de dignidade, de estima ou respeito que cada um tem por si mesmo, tá? E agora, o que é a minha maneira de enxergar cada tema? E qual que é a diferença que eu vejo entre eles e por que é tão importante a gente olhar para esse lugar, para esse tema. No meu ponto de vista, o egoísmo é esse egocentrismo mesmo. É a pessoa achar que o mundo gira em volta dela e é esse lugar de tudo ser para ela ou por causa dela. Mais pra frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso que eu tô falando aqui e como isso se apresenta na vida, no dia a dia e na vida adulta, tá? Então, a pessoa que toma referência de tudo, pautada em si mesmo, é uma pessoa que está muito conectada ao egoísmo. E eu não gosto de falar muito assim, é uma pessoa egoísta, porque a gente definir parece que aquela pessoa é uma coisa só. Ela é só egoísta. E na verdade, nós somos muitas coisas, inclusive, em alguns momentos, egoísta. E em outros, a gente está em contato com o amor próprio. E eu vou aprofundar um pouquinho mais, vocês vão entender daqui a pouquinho. E o que é o amor próprio, no meu ponto de vista? É a capacidade de se sentir bem com você mesma. E não só se sentir bem, mas é a capacidade de se amar como você é. Eu falei que se sentir bem nem sempre é se sentir bem, porque tem alguns momentos que a gente não se sente bem com a gente mesma. Então, eu vou recapitular aqui e vou falar, o amor próprio é aquele lugar de você aprender a amar a sua luz e a sua sombra, ou seja, suas qualidades e os seus defeitos. E também de se tornar uma pessoa que está sempre em busca de melhorar a si mesma, de reconhecer que tem pontos da sua vida ou do seu lado pessoal que precisa colocar luz, que precisa ressignificar, que precisa transformar. Então, é aquela pessoa que ama a si mesma, ela sabe que ela é um ser em evolução. Então, ela está sempre em busca de um aprimoramento, porque ela tem um desejo de uma evolução espiritual, né? E eu não falo espiritual aqui de religião espírita, apesar de eu ser espírita, tá? Muitas pessoas que me acompanham aqui sabem que eu sou espírita. Mas eu falo de evoluir como pessoa. Pessoa que ama a si mesma, ela não quer ficar estagnada. Ela quer crescer, ela quer seguir adiante. Ela quer se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Ela quer encontrar suas potencialidades internas. E ela não quer isso só para ela. Olha só como que é diferente. No egoísmo, a pessoa primeiro eu, depois eu, e se sobrar algum espaço, você. A pessoa que desenvolveu o amor próprio, não. Ela se nutre primeiro, tá? Porque é uma diferença
entre tomar para si no egoísmo e nutrir a si mesma. Nutrir a si mesma significa que aquela pessoa sabe o que é importante para ela, como ela recarrega as próprias energias, como ela se fortalece para passar pelas dificuldades. Ela sabe diferenciar o que é desejo do que é necessidade. A necessidade antecede ao desejo. O desejo, todos os dois são importantes. Eu não estou falando que um é melhor ou pior, ou que um é mais importante ou menos importante que o outro, não, tá? Desejo e necessidade, ambos são importantes. O desejo nos leva adiante. O desejo faz com que a gente flua na vida, porque ele faz a gente ter gana, vontade, querer, desejar, e esse desejo nos impulsiona. Mas a necessidade antecede ao desejo, porque necessidade é algo que não pode faltar, tá? É algo muito importante e às vezes para aquele momento, então ela antecede ao desejo, apesar de ambos serem muito importantes, tá bom? Mas a pessoa que ama, que tem amor próprio, né, que ama a si mesma, ela sabe diferenciar desejo e necessidade, ela sabe o que é urgência, o que ela pode esperar. E ela também sabe que ela é a responsável pela própria vida. A pessoa egoísta, ela quer que os outros façam para ela, ser o centro da atenção da vida das pessoas. Bom dia, Aparecido. Estava sumido, reapareceu, seja bem-vindo. Ela quer ser o centro das atenções, ela quer tudo para ela. E a pessoa que desenvolveu o amor próprio, ela sabe que o mundo não gira ao redor dela. Que ela não é a peça principal da história, vamos colocar. Ela é a protagonista da própria vida, mas não a protagonista do mundo, não a protagonista da vida das pessoas que estão em volta dela. Essa é a diferença. O egoísmo, ele faz com que a pessoa pense que o mundo gira em volta, que as outras pessoas têm que atender a necessidade, aos desejos, à vontade daquela pessoa, porque ela é muito importante. Então tá muito ligada ao orgulho, eu sou importante, né? Só por existir as pessoas deviam estar à minha volta. Então tem uma diferença bem importante aí, né, entre o egoísmo e o amor próprio, e são essas diferenças que eu falei aqui no meu ponto de vista. A gente vai aprofundar nisso através dos exemplos que eu vou trazer aqui para deixar isso tudo mais claro, tá bom? E antes da gente falar por que é importante, eu me lembrei aqui de um ensinamento do meu mestre Cláudio Naranjo, que na época que eu tava em contato direto com ele, né? O Cláudio morreu, já tem 3 anos que o Cláudio morreu, 2020. Então, a gente tinha encontros anuais com ele, onde a gente bebia da fonte de água pura do conhecimento daquele homem extraordinário. Então, um dos ensinamentos que o Cláudio nos deu foi exatamente sobre o egoísmo e o amor próprio. E o Cláudio nos dizia assim: o egoísmo é uma compensação da falta de amor próprio. É como um reclamo da pessoa que fala: eu tô aqui, eu existo, olha pra mim, eu tô aqui, eu tô. Sabe? E ele falava também que para chegar no amor próprio, a gente precisa atravessar o egoísmo, ou seja, passar por ele, atravessar e não permanecer. E eu achei importante trazer isso aqui para a gente refletir sobre isso junto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui. Daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Vocês podem colocar aqui e a gente vai trabalhando. Se não tiver ficado claro sobre esse ensinamento que eu trouxe, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar. Mas eu acho que ficou bem claro, né? O egoísmo como uma compensação da falta de amor próprio. O egoísmo como um lugar de avareza mesmo, sabe? De pouca conexão com os seus valores pessoais, de pouca nutrição interna. E o amor próprio de profundo contato com quem você é, como você é aqui agora. Não só com a sua luz, mas também com a sua sombra. Para mim, para chegar... Ei, Angélica, tudo bem, tá em tempo ainda. Para chegar no egoísmo, a gente precisa, no meu ponto de vista, em primeiro lugar, reconhecer a nossa sombra.
reconhecer as nossas dores, as nossas dificuldades, porque a gente precisa aprender a amar quem a gente é, como a gente é. Isso significa amar também as nossas dificuldades, as nossas limitações, né? Os nossos equívocos, especialmente a nossa humanidade. Para mim, para o desenvolvimento do amor próprio, é essencial, é pré-requisito aprender a amar a humanidade e a divindade que existe em cada ser, né? Que existe dentro de você e existe dentro de mim e de todos nós. Sem isso, a gente não desenvolve o amor próprio, mas talvez compense através do egoísmo. Ok? E por que é importante olhar para isso? Porque, gente, todos nós carregamos dentro de nós uma falta de amor, tá? Essa falta de amor, muitas pessoas que me acompanham aqui sabem que eu trabalho com a criança interior, né? E também com as polaridades, os pontos centrais, os pontos fortes do método TIP, que é o método de tesouro interno de potencialidades. Então, são os pontos centrais, as ferramentas principais do método TIP. Então, todos nós passamos por uma falta de amor em algum momento da vida, porque viemos de um lugar onde nós tínhamos, eu tô falando aqui mesmo, tá? Não tô nem entrando com espiritismo, de outras vidas, no plano espiritual, não tô entrando nesse mérito, não. Tô entrando aqui na vida. Nós nos fomos formados dentro do útero, e ali dentro do útero temos nossas necessidades básicas, muitas das vezes atendidas. Numa gestação normal, numa família estruturada, tem atendido as necessidades fisiológicas de nutrição do feto e as necessidades afetivas também. Em algumas famílias disfuncionais, que é muito comum, o bebê pode passar por uma certa rejeição já dentro do útero, né? A mulher pode estar, sei lá, não querer aquela criança, ou querer, mas tá num relacionamento abusivo, num relacionamento disfuncional, não saudável, e ali podem acontecer as complicações. É natural não, é comum na vida, tá? Mas, em tese, nós vemos de um lugar onde temos as nossas necessidades atendidas, né? De calor, de temperatura, de alimento. Então, a gente não precisa fazer esforço para ter isso. Naturalmente, o corpo da mãe oferece isso para o bebê. E quando nascemos, nós também temos uma necessidade muito grande de ser atendido. Porque se deixar um bebê em cima de uma cama, sozinho, né? Pode até colocar roupinha, mantinha e tudo, mas ele não tem calor, ele não consegue desenvolver calor. Então, se você não der comida, calor, afeto, né, atenção para aquele bebê, ele morre. Então, nós nascemos com uma necessidade muito grande. Olha, é necessidade, não é desejo, é necessidade real. Para sobreviver, nós precisamos de atenção, nós precisamos de cuidados específicos, nós precisamos de afeto, de amor. E hoje a ciência comprova que os bebês que recebem afeto, eles têm uma capacidade intelectual mais desenvolvida. Olha que interessante. Afeto e intelecto se unindo aqui. A ciência tem comprovado cada vez mais isso. Então, nós nascemos necessitados desse olhar. Só que é uma necessidade tão grande, é uma necessidade de amor tão profunda, que em algum momento essa necessidade não será 100% atendida. Por quê? Porque a mãe vai ter que voltar a trabalhar, porque a mãe tem que tomar banho, porque a mãe tem que ir ao banheiro, porque a mãe tem que comer, né? Porque o pai tem que sair, porque a mãe tem que ir ao médico. Porque a vida dos pais continua acontecendo paralelamente à vida da criança. E em algum momento ela vai passar por uma escassez, por uma falta dessa atenção, por uma falta desse olhar. Alguma necessidade dela vai ficar sem ser atendida. E ali, desde pequenininho, a gente começa a entrar em contato com alguma falta interna, com um vazio, com uma sensação de que não está completo. E nós passamos a maior parte da nossa vida buscando essa completude, buscando esse amor que nos faltou, essa atenção, esse olhar, esse cuidado que nos faltou porque os nossos pais são pais humanos, assim como nós, imperfeitos e limitados, têm sua própria história de dor, suas próprias feridas emocionais que precisam também ser curadas. Então, como a gente passa por algum momento de uma falta de contato com esse amor, porque para a criança a atenção é amor,
Quando você olha para uma criança, você conversa com ela, você olha na altura dos olhos dela para conversar, ela se sente amada, ela se sente apoiada, ela se sente amparada, ela se sente cuidada, e tudo isso ela entende como amor. Então, quando a gente passa por algum desafio na vida, às vezes, por exemplo, o bebê está nascendo, a mãe do bebê está perdendo a mãe, né? Tá ficando órfã, ou tá perdendo a sogra, ou perdeu o emprego, o marido tá em conflito. Muitas coisas acontecem na vida do ser humano. E aí você pode já ir investigando a sua história, que você vai ter que começar a ter sinais das suas faltas. Às vezes o seu pai foi ausente, às vezes a sua mãe não era carinhosa, a sua mãe era muito rígida, porque ela aprendeu a ser rígida com a mãe, que aprendeu com a bisavó, e assim sucessivamente. Então você já pode ir olhando para a sua história e vendo qual é a falta que tem dentro de você. Essa falta é o que motiva o egoísmo. Como a gente tem muita falta, né, dentro da gente, por muitas questões que a gente viveu, por medos e inseguranças que a gente carrega no decorrer da jornada, a gente fica tentando compensar. E a própria criança, ela é egocêntrica, é natural da criança. Para a criança, ela e a mãe, olha, a gente nasce fundido na nossa mãe. Nossa mãe e nós somos um só por 9 meses. Depois, corta-se o cordão umbilical e cada um começa a ser uma pessoa individual. Mas em algum momento, nós passamos 9 meses fundidas. Então, a criança pensa que ela e a mãe são uma coisa só. Depois ela pensa que ela e o pai e a mãe, depois a família, depois o mundo. Esse olhar, a visão da criança que não tem o intelecto desenvolvido, não sabe separar as coisas. A criança funciona pelo instinto e pelo sentimento, de contato com o desejo, com o instinto de sobrevivência, com a necessidade de afeto. É isso, o intelecto é a última parte a ser desenvolvida no ser humano. Então, em contato com essa falta, a criança também entende que ela é o centro do universo. O egoísmo é um reflexo da nossa infância, é uma atitude infantil, tá? De continuar achando que você é o centro do universo, assim como você era criança, que é natural. Um adulto não é mais natural para o adulto a pensar que ele é o centro do universo, porque o adulto sabe que ele é mais uma pessoa na face da Terra. No contexto geral do planeta, ele é uma única pessoa, assim como as outras todas as pessoas do planeta são também únicas pessoas. Cada um com as suas necessidades, com as suas questões, com as suas dores, com as suas dificuldades, sua luz e sua sombra. E também com as suas potencialidades, que é a luz, né? Mas não é a única pessoa do mundo. É a única pessoa responsável pela própria felicidade. A gente confunde muito isso. Por quê? Porque a gente não se responsabiliza. O adulto tem uma dificuldade, muitos adultos têm uma dificuldade da verdadeira responsabilização. Então, fica ali numa compensação de esperar que o outro traga o amor que você não desenvolveu, que o outro olhe para você com um olhar diferente, o olhar que você não se dá, a atenção que você não se dá. Então, você sai em busca de um relacionamento, esperando que o seu marido te ame e que o seu marido faça por você coisas que você não faz. Aí você vai em busca de uma amizade, você se apoia para tomar decisões, você vai atrás de alguém. Alguém tem que falar o que você deve fazer, por insegurança, por medo, né? Ou por você achar que você é importante, as suas questões, as suas dores, as suas dificuldades são mais importantes que a do outro. Então ali a gente começa a confundir o egoísmo com o amor próprio. Uma coisa entra no lugar da outra e fica meio bagunçado. As pessoas se perdem nesse momento, sabe? E quando a gente está conectada com o egoísmo, nós nos frustramos muito. Uma pessoa que é egoísta, ela não vai receber tudo o que ela espera. Porque é muito. Ninguém dá conta de entregar para ela tudo o que ela deseja. Ela vai querer a atenção, ela vai querer que o outro faça por ela alguma coisa, ela vai querer, por exemplo, chegar no banco e não enfrentar a fila, ela vai querer falar, não, o meu tempo, eu não tenho tempo. Ela acha que o tempo dela, né, é mais importante que o tempo das outras pessoas que estão ali na fila. Então ela vai querer buscar o gerente, ela vai querer dar um jeitinho, ela vai querer furar uma fila, ela vai querer pedir alguém para pagar para ela, ela vai querer, ela não se acha igual a todas as pessoas, ela se acha maior, vamos dizer assim, né? Um apego muito grande a si mesmo, um egoísmo. E aí ela confunde, fala, não, eu tô aqui, eu não posso ficar na fila, eu tenho horário,
Será que ela é a única pessoa na face da Terra que tem horário? Que tem compromisso? Que tem compromissos importantes, que não pode esperar? Ou será que todas as pessoas que estão ali na fila do banco têm compromisso também? Tem trabalho, tem um filho em casa, tem um marido para cuidar, ou tem um compromisso, ou tem que sair para fazer uma compra, tem que fazer um almoço. Será que aquela pessoa é a única? Né? O egoísmo faz você querer ser diferente, querer ter uma atenção e um olhar diferenciado do todo, porque é como se você fosse muito importante. E não, no contexto geral, olha como as coisas se misturam. Na sua vida, você precisa ser a pessoa mais importante. Isso é legítimo. Você precisa se colocar nesse lugar de importância. E aí você precisa se nutrir e se responsabilizar por realizar seus sonhos, seus projetos, por aprofundar nas suas próprias questões, para sanar as suas próprias dores, não esperar que o outro faça isso por você. Você precisa colocar o pé na estrada e se responsabilizar. Mas muitas pessoas não fazem isso e aqui surge um grande obstáculo que muitas pessoas me falam eu não quero olhar para a minha dor. Porque eu já sinto esse desconforto, eu não quero olhar para esse lugar. E aí a pessoa não entende que, por exemplo, a frustração já é a própria dor. Ela esperar, criar uma expectativa muito grande de ser uma pessoa extremamente importante na vida de todos, de ser o centro das atenções e se frustrar com frequência, porque existe muita frustração para o egoísta, já é dor, já é um problema para ela. E ela não se dá conta. Já é uma grande frustração. A frustração traz muita dor, traz muita dificuldade, né? E aí ela fica apegada a uma dor conhecida, em vez de cuidar das profundezas, das raízes, daquilo que levou aquela pessoa a sentir essa falta de amor, essa falta, onde foi que ela entendeu que ela não era importante, que ela precisava ser diferente do que é para ser aceita, porque isso acontece na nossa infância, né? Então, ela gerou um apego a ela mesma, sabe? Então, se você olha para as profundezas, para as raízes da sua escassez, da sua falta, você encontra o ponto, eu falo que é encontrar a ponta do novelo de lã, aquele novelo que lá todo embolado, você não está conseguindo desembolar. Quando você encontra o que foi que te machucou, onde foi que gerou insegurança, onde foi que você sentiu falta de amor, você pode, você mesma, se responsabilizar por dar a você esse amor que te faltou. E aí você desenvolve o verdadeiro amor próprio. Você, como adulta que é hoje, se torna capaz de dar à sua criança interior o amor que te faltou. E quando você dá a você mesma esse amor que te faltou, você não precisa mais ser uma pessoa egoísta, porque você não está mais em contato com a escassez. A escassez, a falta leva ao egoísmo. Quero tudo para mim, porque inconscientemente você sabe que algo te falta. Por exemplo, você só tem um pão, e aí chegam mais duas pessoas que estão com fome. Aí você fala, não, vou comer o pão inteiro, porque eu não sei quando que eu vou ter outro pão. Você está em contato com a escassez, com a fome e com a falta de possibilidade, a falta de certeza, de uma dúvida, né? De que será que eu vou ter outro pão amanhã? Então, como eu não tenho outro pão, eu vou ficar com esse pão só para mim. Vou comer metade hoje, vou guardar metade para amanhã, ainda que essas duas outras pessoas estejam morrendo de fome. Eu não vou dividir, porque eu tenho medo da falta, eu tenho medo da escassez. Não tenho confiança na vida, em você, em Deus. Não egoísmo, o contato com a escassez é uma insegurança, uma falta de confiança em si mesmo, na vida, em Deus. Então, quando você trabalha o amor próprio verdadeiramente, você até sabe, nossa, eu não tenho certeza se eu vou ter pão amanhã, mas meio pão aqui, ou um terço do pão, já não vai me matar. E ainda vou ajudar aqui, a não deixar morrer outras duas pessoas. Então, você pega um terço do pão e divide o outro, né, os outros 2 terços você dá para cada uma das pessoas. Por quê? Porque você sabe que ali você tem uma confiança
que você vai dar um jeito de arrumar um pão para amanhã, que Deus vai providenciar um caminho, vai te mostrar uma estrada para você conseguir uma nutrição para você. Você está em contato com a abundância da confiança em si e na vida e em Deus. Então você de alguma forma sabe que mesmo que você passar um pouquinho de fome, vai aparecer o momento de você se nutrir de novo. Então você pode doar, pode dividir, porque você tem para dividir. O amor próprio traz a generosidade. Traz a generosidade. Isso, a generosidade e o amor próprio andam assim, ó, juntinhos. Então, quando você está conectada com o amor que você tem dentro de você, porque aqui a gente está falando de amor, tá? O primeiro amor que você precisa ter para desenvolver o amor próprio é o auto-amor. Já diz isso, amor próprio, amor por si mesma. Não tem como outra pessoa te amar e você se nutrir do amor próprio. Não tem. Sabe? É como você tá com dor de cabeça e falar para outra pessoa assim: toma uma Novalgina para minha dor de cabeça, por favor. O que vai resolver a pessoa tomar uma Novalgina para você? Não vai resolver. Você precisa tomar a Novalgina para a sua dor de cabeça melhorar. O amor próprio é a mesma coisa. Não adianta a sua mãe te amar, não adianta seu pai te amar, seu marido te amar, seu irmão te amar, seu filho te amar, seus amigos te amarem, seu chefe te amar, sei lá, qualquer outra pessoa te admirar e te amar, se você não tem dentro de você o amor próprio. Se você não ama você mesma. Porque no egoísmo tem assim uma compensação que é assim: eu não tenho, eu tô em contato com a escassez, eu então, por não ter ao amor, quando eu falo não tenho, eu tô falando do amor, tá? Eu visto uma capa, é o lobo em pele de cordeiro, eu visto uma capa, mostro pro mundo. Outro dia eu fiz um reels aqui, falando sobre uma analogia, falando de uma trufa Lindt de coco e uma trufa Lindt ao leite. Vou fazer um parênteses para trazer essa analogia para vocês entenderem o que é o egoísmo, tá? Na minha maneira de enxergar as coisas, tá, gente? Uma trufa Lindt é uma trufa especial, vamos colocar assim. Chocolate Lindt é um chocolate diferenciado. É um chocolate exclusivo, um chocolate suíço, que derrete na boca, que é uma explosão de sabor, tá? Não sei se vocês já comeram a trufa Lindt, quem já comeu sabe exatamente, quando a gente fala uma trufa Lindt, fecha o olho e você sente o gosto dessa trufa na boca, porque ela é completamente diferenciada de todo tipo de chocolate, né? Pelo menos de todos os que eu já experimentei até hoje, tá? Pode ser que tenha outro mais gostoso que eu ainda não tenha experimentado, ok? Então, a trufa Lindt de coco, como ela é? Depois vocês olham aqui no feed, tem essa analogia. Ela é preta por fora, chocolate ao leite por fora, e ela é branca, o recheio é branco. Por quê? Porque é um chocolate branco, não é nem um chocolate, vamos colocar aqui seja um leite condensado, porque eu não sei exatamente a receita, tá? Mas na minha cabeça é um leite condensado com leite de coco, para simplificar aqui, porque claro que ela não é uma receita simples, mas vamos simplificar. Então, a trufa Lindt, ela tem uma casca, né, de chocolate ao leite, então ela tem uma casca preta, e o miolo dela, por dentro, é um chocolate branco, um leite condensado com um leite de coco, preta e branca. O que eu quero dizer com isso? Ela por fora é uma coisa e por dentro é outra coisa. E o ser humano faz muito isso. Por dentro tá sentindo algo, por exemplo, tá sentindo uma tristeza, e fora tá dando um sorriso, tá fingindo para todo mundo que tá bem, porque tem um medo de ser... não pode de mostrar fragilidade, de mostrar triste, tem que se mostrar forte o tempo inteiro. Então o ser humano tem muita atitude assim, tá? De trufa Lindt ao leite, de coco, de trufa Lindt de coco, tá bom? Fora uma coisa, dentro outra coisa. Então, dentro do egoísmo é uma sensação de escassez, uma sensação de que tem uma falta dentro de mim. Então, as pessoas têm que olhar para mim, eu tenho que ser
prioridade na vida das pessoas, porque se eu sou prioridade, eu recebo atenção. E se eu recebo atenção, eu sou amada. Então, é uma compensação da falta de amor próprio, com uma necessidade de ser amado pelo outro, né? De receber a atenção, de ter exclusividade, de ser importante. Então, é uma trufa Lindt de coco. Fora, finge que tá tudo bem, um orgulhoso, tá tudo bem. Dentro, uma escassez, uma necessidade de compensação, que gera essa diferença, tá? E o amor próprio, o que que é? O amor próprio é uma trufa de chocolate ao leite. O que que é? Dentro e fora tem sintonia, tem sincronicidade, tem coerência, sabe? É tudo tá no mesmo tom. O que que eu quero dizer? Tom do sentimento. Dentro eu tenho amor, e se eu tenho amor, eu tenho abundância. E se eu tenho abundância, eu desenvolvo a generosidade. Eu espalho esse amor por onde eu vou. Porque quando eu dou, eu não dou esperando algo em troca. O egoísmo, ele tem uma intenção ao dar, né? Ele faz um elogio querendo receber em troca. Ele dá um presente querendo que receber um presente em troca no aniversário dele. E que seja, no mínimo, na mesma altura do presente dado. Porque ele vê só a si mesmo. Ele atropela as pessoas, sabe? Ele não vê a necessidade do outro. Ele, em primeiro lugar. E lá no final da fila, se sobrar tempo, olha para o outro. Já a pessoa que tem o amor próprio verdadeiramente desenvolvido, não. Por quê, gente? Porque ela passou por um lugar extremamente importante para desenvolver o amor próprio, que é o contato com a luz e com a sombra. Ela foi lá na dor dela. Ela descobriu o que foi que gerou nela uma insegurança, um medo de não ser amada, né? Uma crença de que ela tinha que ser diferente do que ela era, porque se ela fosse como ela era, ela não receberia amor e atenção. Então, ela descobre o ponto, a ponta do novelo de lã. E ao descobrir essa ponta do novelo de lã, ela vai lá e puxa e fala, essa é a minha falta? Me faltou atenção? Me faltou o olhar do meu pai? Me faltou o olhar da minha mãe? Como agora, na vida adulta, eu me responsabilizo por dar aquilo que me faltou? E aí você pode ir atrás de um curso, de uma terapia, né? De um trabalho de autoconhecimento. E você vai lá, porque sozinha é muito difícil, tá, gente? Sozinha, no meu ponto de vista, é praticamente impossível transformar o egoísmo em amor próprio. É possível você ressignificar o egoísmo e transformar ele em amor próprio, ok? Mas precisa de ajuda, porque o egoísta, como ele só vê a si mesmo, ele não enxerga o outro, ele não acha que ele precisa mudar. Para ele, é assim que é a vida. E tem uma frase que eu ouço de algumas pessoas imaturas que representa um pouquinho o egoísmo. Que é quando a gente fala assim, do medo do julgamento, do medo de não ser amada. Tem algumas pessoas que falam assim, eu sou como eu sou. Quem quiser gostar de mim, que goste assim. Quem não quiser, né? Um palavrão. Ou então, problema. Isso, gente, demonstra imaturidade. Isso demonstra uma insegurança. Olha só que paradoxo. Porque a pessoa está achando que ela está demonstrando autoconfiança e amor próprio. Não. Porque nós todos, quando você tem um amor próprio de verdade, você sabe que você continua tendo sombra. E você continua tendo muito trabalho para fazer. Você continua tendo pontos cegos. Você, sem querer, você magoa pessoas. Então, você tem que rever as suas atitudes, você tem que rever a sua vida. Você continua tendo algumas dificuldades internas, só que a diferença é que ali, apesar das dificuldades, você sabe que já encontrou ferramentas internas para fazer sua própria travessia. Você sabe nadar de uma margem do rio para outra margem do rio. E você sabe que em algum momento dessa travessia que você se joga para nadar, a correnteza vai estar mais forte, ou a correnteza vai estar mais branda, ou o rio vai estar quase parado, e você sabe navegar aproveitando a correnteza. Se a correnteza está muito forte, está te levando para algum lugar, você sabe aproveitar aquela correnteza a seu favor. Você não nada contra a maré. As suas potencialidades internas te possibilitam
a entrar em sintonia com os acontecimentos da vida, tirando proveito das dores, das dificuldades que a vida traz. Porque viver é estar constantemente no alto e baixo, né? Um dia tá tudo bem, no outro dia não tá. Assim é a vida como ela é de verdade, na vida adulta, não é um faz de conta que tá tudo bem. Não, não é. Ela é cheia de altos e baixos. De manhã tá tudo bem, de tarde acontece um imprevisto e você fica mal. De tarde uma pessoa que você gosta cai, machuca, tem que operar e você fica preocupado e você fica ali tensa com aquela cirurgia, né? E você tem uma certa insegurança, será que vai dar tudo certo, será que não vai? Hoje você tem um emprego, amanhã você não tem mais um emprego. Aí você fala, meu Deus, agora eu tô desempregada, como é que eu vou fazer para sobreviver, para pagar a conta? A vida adulta é assim, cheia de altos e baixos, né? E quando você desenvolveu o amor próprio, você tem contato com as suas potencialidades internas, com as ferramentas, com as suas, com os seus dons, né? Com tudo que você pode usar a seu favor, com tudo que você já adquiriu na sua vida, né? Com a maturidade emocional que você pode aproveitar a seu favor nos desafios. A maturidade emocional, né? O amor próprio, o conhecimento sobre si mesma, traz duas coisas que aqui trabalham luz e sombra. A possibilidade de desfrutar alguns bons momentos da vida, tá? Porque muitas pessoas não desfrutam, e eu uso frases muito comuns, assim, quando a pessoa está vivendo uma grande felicidade, ela fala assim, nossa senhora, eu tô vivendo, na minha vida tá dando tudo certo, isso dá até medo, porque você já viu, né? Quando tá tudo certo, em algum momento vai dar errado. Obviamente vai dar errado. Porque a vida é dual, é dia, é noite, é morte, é vida, é frio, é quente, né? É segurança e insegurança. A vida é dual. Então sim, mas não é porque agora tá dando tudo certo que daqui a pouco vai estar errado, vai dar alguma coisa errada, não. É porque o que você tiver que passar e você tiver que aprender, você vai passar. Então a maturidade emocional e o contato com as potencialidades internas, eu falo muito isso para minhas alunas no curso Semente do Florescer, traz a possibilidade de desfrutar com confiança da beleza da vida. A vida cuida muito bem da gente, de verdade a vida cuida muito bem da gente. Daqui a pouco eu conto um caso aqui, como a vida cuida bem da gente. Então você tem a confiança de poder falar, não, vou desfrutar agora, o momento de agora é de alegria, vou desfrutar, amanhã eu não sei, mas hoje é de alegria. Hoje eu tenho toda a capacidade de aproveitar essa alegria aqui profundamente. E quando você está nos desafios, nos momentos difíceis, você sabe que você tem condições, ferramentas para atravessar o rio, a correnteza puxada, a tormenta do rio naquele momento ali, aquela correnteza que te arrasta, você tem onde se agarrar, ou você tem como criar uma estratégia para usar a correnteza a seu favor e parar em algum lugar que você possa sair do rio, né? Ou que você possa estar em um lugar mais calmo. Você tem um centro interno que te possibilita passar pelos altos e baixos da vida. Então, isso o amor próprio traz, porque você precisa fazer a travessia da sua dor. Você precisa nutrir a si mesmo. E quando você chega nesse ponto, você já não usa mais a frase que eu falei assim, eu sou como sou, gostem de mim se quiser gostar de mim, bem, se não quiser gostar de mim, amém. Não é assim. Porque, na verdade, nós todos precisamos de ter contato uns com os outros. Nós precisamos estar em comunidade, nós precisamos estar em grupo, pertencer à família, pertencer a um relacionamento. É uma necessidade do ser humano, o pertencimento. E essas pessoas que falam isso é como uma defesa. É um paradoxo, mas é uma defesa da dor que ela sente pela rejeição. É como se a trufa Lindt de coco. Ela fora finge que não liga. O outro não gosta de mim? Foda-se. E na verdade, no fundo, ela tá lá pensando, remoendo, levando pro lado pessoal. E né, às vezes é o lado pessoal, às vezes o outro, sei lá, tem uma resistência a todas as pessoas que são de espíritas, por exemplo. Eu sou espírita, estou dando um exemplo do espiritismo. E ela não gosta de você, sente conhecer porque você é espírita, porque ela tem uma crença lá na cabeça dela. E não é porque você é a Daniela, né? Ou você é a Ana, ou você é a Maíra, ou você é, né, a Lindalva, você é a Marli, ou a Mary. Não. É porque ela não gosta de espíritas, ela tem medo, não gosta da crença. Então ela tem uma resistência dela e depois, se ela consegue superar essa resistência, ela vai falar, olha, essa pessoa é muito legal. Então nem tudo gira em torno de você. Lembra que eu falei do egoísmo que tudo gira em torno?
Então, as pessoas que têm o amor próprio, elas não usam mais essas frases, elas usam a frase ao contrário, tipo assim, olha, fulano de tal não gosta de mim. Ok, ela tem todo o direito de gostar de mim, né? E eu não me sinto abalada por alguém não gostar de mim. Você não se sente abalada por alguém não gostar de você? Daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Por quê? Porque você sabe que tá tudo bem. Alguém pode não gostar de você e isso não significa que você seja uma pessoa ruim. Vamos lembrar de Jesus Cristo? Jesus Cristo foi a única pessoa perfeita que passou pela terra, que andou por aqui, viveu no corpo físico, sofreu a dor da carne, né? De uma maneira completamente diferente, porque a fé ele abalava. Nós não conhecemos isso ainda, né? Eu creio que um dia nós chegaremos lá, porque eu sou espírita, né? Creio que a gente vai chegar um dia a ser anjo. Então eu creio que um dia a gente chegará lá, mas aqui na vida agora atual, não, eu não sou assim, eu estou em busca disso, né? Então Jesus Cristo foi a única pessoa que passou pela terra, em carne e osso, perfeita, e não foi aceita. Pensa bem, gente. E sabe por que não foi aceita? Porque as pessoas não conseguiam reconhecer a perfeição. Porque a gente julga o outro por nós mesmos. Porque aquilo que a gente não conhece, a gente não aceita. A gente tem dificuldade de aceitar. Percebe? Então, a pessoa que desenvolveu o amor próprio, a outra pessoa não gostar dela, ela pode se abalar, ela pode ficar chateada. Poxa, eu gosto tanto daquela pessoa, eu queria ter contato com ela, eu admiro e ela não gosta de mim. Abala, pode abalar. Mas não vai ficar abalada para sempre. Ela vai fazer a travessia, vai passar e vai seguir a vida. Vai embora. E aquilo vai ficar para trás. Porque ela tem capacidade, porque ela tem amor próprio, porque ela sabe das suas qualidades, ela também sabe dos seus defeitos. Então, se ela recebe uma crítica, o egoísta que recebe uma crítica, ele revida, ele não aceita, ele fica bravo, ele entra na arrogância, ele arruma um culpado, ele fala que o outro quer isso. A pessoa que tem amor próprio que recebe uma crítica, ela para e escuta. Ela fala assim, será que essa pessoa tem razão? Deixa eu avaliar. E ela avalia. E se ela percebe que a outra pessoa tem razão, ela tem força suficiente para falar, nossa, obrigada por você ter me falado isso, porque eu não estava enxergando, era um ponto cego para mim. E ouvir isso foi importante. Eu vou me aprimorar. Eu vou trabalhar isso sobre mim mesma. Por quê? Porque ela quer ser uma pessoa melhor, né? Porque para ela é importante a evolução espiritual. Não é do espiritismo, tá? Evolução do espírito da própria pessoa, evolução pessoal mesmo. E também sabe diferenciar se aquela crítica tem mais a ver com o outro do que com ela mesma. Às vezes, você está sendo um espelho para o outro, e o outro não gosta de você porque você está refletindo uma dificuldade que é dele. Então, ele tem dificuldade de aceitar isso e coloca em você e rejeita você, porque ele rejeita a própria dificuldade, percebe? Então, se ele rejeita a própria dificuldade, é muito possível que ele rejeite você. A pessoa que tem amor próprio, ela escuta e fala, sabe que essa pessoa tem razão? Não, não tem, porque isso que ela está falando não faz sentido. Então tá tudo bem. Ela passa, ela vai entender, tem a ver com ela, a história dela. Então tá tudo bem, ela tá só me vendo como espelho. E não se abala. Entende? A diferença. Então aqui eu dei alguns exemplos. E como fazer, né? Pra gente poder ressignificar o egoísmo e transformar no amor próprio. Cláudio já dizia lá atrás, para você chegar no amor próprio é preciso fazer a travessia pelo egoísmo. Isso significa que é preciso sentir o egoísmo e sair do egoísmo. É preciso sentir, se dar conta, falar, nossa, eu sou egoísta aqui, eu não estou enxergando o outro aqui. É preciso tomar consciência dos momentos de egoísmo que você passa na sua vida e transmutar e falar, nossa, eu estou sendo egoísta aqui, eu estou querendo só para mim, né? Estou querendo só para mim. Então, por exemplo, eu vou contar um caso pessoal. Tempos atrás, eu tinha dificuldade de emprestar alguma coisa para algumas pessoas. Não, ou dividir para alguma coisa que era... eu vou, por exemplo... Tá todo mundo fazendo um trabalho, eu faço muitos e muitos, continuo buscando muito o caminho do autoconhecimento, para minha vida, né? Isso eu vivo diariamente, rotineiramente, essa busca. É como escovar dente, tomar café, né? Almoçar, tomar banho, para mim é isso, é rotina. Então, às vezes, vou para algum trabalho em grupo, e antigamente, lá no meu início, falava assim, traga um chale. Aí eu pegava um chale e eu ficava na dúvida. Será que um chale que eu levo, um chale mais velho? Porque aí raspa no chão, se estragar, estragou. Se alguma pessoa precisar emprestar, eu empresto.
Ou será que não? Ou será que eu levo um chale bonito? Não, ficava na dúvida nesse conflito. E aí quando chegava lá, às vezes as pessoas falavam assim, vou te dar um papel, por exemplo, você vai fazer uma peça, você vai ser essa pessoa, você vai... troca os chales, não sei o quê. Aí eu queria pegar um chale bom, bonito, mas olha, às vezes eu não queria emprestar o meu, porque eu achava o meu bonito, porque o meu era novo. Olha o egoísmo aí. Eu não queria. Eu queria pegar o outro bonito emprestado para eu fazer o que eu precisava, mas eu não queria emprestar o meu, não queria fazer a troca, eu queria só receber. O egoísmo é isso, você querer só receber, você não querer dar em troca, porque você é você, né? Então, depois de um tempo, eu comecei a soltar isso, né? Soltar, porque eu falei, gente, é uma troca. Então, se é uma troca, eu quero trocar algo bonito ali, um chale que tem a ver com o meu momento, por que eu não posso emprestar o meu também? E se estragar? Mas se estragar faz parte, a vida é assim. Que bom, tipo, não é que bom que estragou, mas que bom que eu desfrutei daquele momento. De alguma forma aconteceu alguma coisa, pode ficar uma história ali. Então a gente precisa prestar atenção nisso, como é, né? Como é que você vive? Então, para você transformar o egoísmo em amor próprio, em primeiro lugar, você precisa do caminho do autoconhecimento. Porque você talvez passe por alguns momentos da sua vida onde você é egoísta e não se dá conta disso. Onde você confunde amor próprio e egoísmo. Como o prato lá que eu falei, o pão, né? O egoísta vai ficar com pão só para si mesmo. Eu vou comer um pouquinho hoje, vai guardar para amanhã e para depois da manhã, porque não tem. Pode ser que não tenha mesmo. Mas aquelas duas pessoas ali que também não tem, e elas vão ficar 3 dias sem comer em vez de ficar 2. Por que você acha que você tem que ficar 2 e elas 3? Por que você acha que é melhor do que ela? Por que a sua vida é mais importante que a vida delas? Né? A pessoa que desenvolveu o amor próprio sabe que não, que todo mundo é igual nesse sentido. E a pessoa que é egoísta, ela quer ser protagonista da vida dos outros também, não só da própria vida, e ela geralmente não assume responsabilidade porque ela quer que o outro supra as suas faltas. A pessoa que desenvolve amor próprio, ela é protagonista da própria vida. Ela é responsável por ser feliz na própria vida. Ela é responsável por realizar ações e projetos dentro da própria vida. E ela pede ajuda, obviamente, né? A pessoa que tá em contato com o amor próprio, ela sabe que ela não é autossuficiente o tempo inteiro. Então, ela sabe que tem dificuldades e aí ela pede ajuda e a ajuda é diferente, tá? A pessoa que tá em contato com o amor próprio, ela pede ajuda porque reconhece a sua escassez, a sua falta ali, que a gente não tem tudo o tempo todo, não tem mesmo, tá? Nós somos aqui seres incompletos em busca da completude. Então, ela sabe que tem uma deficiência ali e ela vai buscar a ajuda de alguém que possa ajudá-la a encontrar a sua própria nutrição, né? Então, aquela pessoa vai ajudar a trilhar o caminho e não fazer por ela. O egoísta quer que aquela pessoa faça por ela, porque ela é muito importante. A pessoa que tem amor próprio, não. Ela busca alguém que ensina ela a trilhar o caminho, ou que caminha com ela, que te segura a mala dividido, sabe? Tipo, nossa, tô carregando uma mala muito pesada aqui, com as minhas próprias questões, tô precisando de ajuda. Você pode me ajudar? Pega numa alça que eu pego na outra? Vamos supor que a mala não tem rodinha? O egoísta não. O egoísta fala assim, não, tá muito pesado, carrega aí pra mim. Porque eu não posso carregar, porque eu sou maravilhosa. Percebe a diferença? Então, só o caminho do autoconhecimento vai te mostrar onde é que você tá confundindo amor próprio e egoísmo. Porque o ser humano confunde mesmo, tá? Confunde mesmo. É bem boladinho isso. E aí o caminho do egoísmo vai te mostrar, aqui eu tô sendo egoísta. Se eu tô sendo egoísta aqui, eu vou olhar que falta que eu tenho aqui que me coloca em contato com o egoísmo. Que falta que eu tenho aqui que eu quero ser mais importante que todo mundo para compensar essa escassez. Aí você descobre a ponta do novelo, aí você desembola aquilo. E aí você transforma aquele egoísmo em amor próprio, porque você, descobrindo aquilo que te faltou, nutre você mesma. E aí você se torna completa. Eu falo que a gente vai preenchendo pedaços de quebra-cabeça dentro da gente no trabalho do amor próprio. A sensação exatamente é essa. Nossa, eu coloquei aqui um quebra-cabeça que estava faltando. Ufa, dá um quentinho, dá uma sensação de inteireza, de integridade, de dignidade. E você começa a amar. E você começa a entender que as suas dores também, as suas sombras, têm uma dificuldade, têm uma razão de ser. Você passou por dificuldades na sua infância. E dentro da condição que você tinha limitada, né? Porque é muito contato, como eu falei, com o instinto e com o sentimento, não tem o intelecto para elaborar a melhor escolha,
Não, a criança faz pelo instinto, ela dá o melhor de si, você começa a amar você mesma ali. Porque você olha para sua criancinha que passou aquela dificuldade nova, ferrada lá atrás, e você fala assim, nossa, você foi bacana demais, porque você, mesmo sendo criança, mesmo sendo infantil, mesmo não tendo recursos suficientes para isso, você encontrou uma saída. E aí, na vida adulta, você fala, reconhece que para aquele momento foi o melhor que podia ter acontecido, para aquele momento a sua criança brilhou, mas que agora, na vida adulta, aquela escolha não faz mais sentido. Porque hoje você já tem o intelecto desenvolvido, você já elaborou muita coisa, você já trilhou o próprio caminho, já caiu, já levantou inúmeras vezes, já está mais madura e você sabe que você tem melhores escolhas. Então você abraça a sua criança, você agradece pela atitude que ela teve, que foi aquela atitude que fez você chegar aqui hoje, onde você está. Então você desenvolve um profundo amor por ela. E quando você desenvolve um profundo amor pela sua criança, que é luz e sombra, que é abundância e escassez, que é tudo junto e misturado, você começa a desenvolver o amor por você mesma. Então busque o caminho do autoconhecimento, trabalhe a sua criança interior, abrace aquela que você foi um dia, abrace as faltas que você passou. Não foram à toa, você passou porque você precisava para chegar onde você está. Mas agora você pode fazer uma escolha diferente. E você pode trocar o egoísmo pelo amor próprio na sua própria jornada. Ok, gente? Então, acho que isso eu trouxe muita coisa, já falei um monte. Deixa eu ver aqui o que vocês comentaram nessa... Essa fala de que egoísmo será a falta do amor próprio é perfeita. Eu nunca tinha pensado dessa forma. É uma compensação, né? Para compensar a falta de amor, a gente fica egoísta. Aqui mal começou o dia e o calor já está grande. E aqui tá um friozinho, eu adoro o friozinho. Aqui tá gostoso, um friozinho bom, nem muito nem pouco, um bom. Preciso aprender a atravessar as tormentas, o caminho do autoconhecimento te ensina. Esse é o melhor caminho, tá? Muitas vezes me anulo por medo de parecer egoísta. Como mudar isso? Reconhecendo sua própria necessidade. A gente não anula as nossas necessidades. Aí eu posso fazer uma live inteira sobre necessidade e desejo, a diferença dessas duas coisas. Porque aqui, quando você se anula, tem um desejo escondido, que é provavelmente um desejo de ser amada, de ser reconhecida, né, pelo outro, de ter admiração do outro. Tem um medo que passa por aí. E um desejo de ser amada, um desejo de ser reconhecida, um desejo de ser vista. Aí você se anula para receber o amor do outro, percebe? Aí, quando você faz isso, você se afasta do amor próprio. Olha só que grande paradoxo. Essa pergunta foi ótima para a gente finalizar a live. A Marli que fez. Obrigada, Marli. Porque quando você se anula para não falar aquilo que você quer, precisa, ou deseja, por medo do outro ir embora, por medo de parecer uma pessoa egoísta, de parecer uma pessoa ruim ao olhar diante do olhar do outro, você negligencia você mesma. Você espera que o outro te dê o amor que você não se dá. Então é preciso voltar o olhar para você mesma, para reconhecer que medo tem aí. Se você fala e o outro pensa que você é egoísta, porque o outro pode pensar, não, fulana está egoísta, né? Porque ela falou não. A dificuldade de falar não está muito em contato com isso. Então, por exemplo, às vezes alguém chama você ou pede um favor e você fala assim, não, hoje eu não vou poder fazer não, que eu estou muito cansada. Aí você fica lá na sua casa e vai dormir. Aí outra pessoa fala, nossa, a pessoa é egoísta, porque ela tá cansada. Nossa senhora, ela podia ter feito um esforço de ter ido lá levar a chave para não sei o quê. Vou contar um exemplo real aqui do que eu tô falando. Um tempo atrás, uns dias atrás, uns 15 dias atrás, a minha avó se hospitalizou porque ela teve um problema pulmonar. E eu fiquei no hospital com ela, com a minha tia, até mais de quase meia-noite. Beleza, cheguei em casa, tomei um banho, deitei. Quando eu tava deitada, minha tia me ligou. Minha tia me ligou porque eu tinha deixado ela na casa vizinha, na casa de uma grande amiga, né? Quase parente nosso de tanta amizade, aquelas amizades que são mais parentes do que os próprios parentes.
e que moram, são prédios vizinhos. O prédio da minha avó tá aqui, tem uma loja no meio grandona e o prédio dessa grande amiga nossa, né? Então tem. E era de noite, né? De madrugada, numa cidade do interior, mas pouco movimento na rua. Ela saiu desse prédio e não andou 20 metros. E entrou no prédio da minha avó. Só que quando ela chegou lá, ela viu que tava sem a chave da portaria, porque ela tinha deixado a chave com a minha mãe, não sei por causa de quê. Não lembro. Ela falou, mas eu não lembro. E ela me ligou. Ah, eu tô aqui no meio da rua. Eu tô aqui no meio da rua e eu tô sozinha, eu tô com medo porque o porteiro não tá aqui, porque tem porteiro 24 horas, mas nesse dia, eu não sei por que especificamente, ele tava de férias, alguém não cobriu, ele não tinha porteiro. Ah, ou ele não tava no banheiro, não, ele não tinha mesmo. Não tem porteiro, nananã, e eu tô com medo, vem aqui trazer a chave pra mim. Nossa, gente, eu tinha acabado de deitar. Eu tava exausta, tava um frio danado. E eu falei pra ela, falei assim, nossa, toca aí na casa do fulano de tal, que é um vizinho nosso, muito, muito, muito amigo, muito querido, muito querido. Não era meia-noite não, era umas 11 e pouca quando era, quase meia-noite. Eu falei, toca na casa do fulano e vê aí se ele não consegue abrir a porta pra você. Porque eu acabei de deitar e eu ia viajar no dia seguinte, acordar cedo pra trabalhar e logo em seguida viajar. Eu falei, eu acabei de deitar, eu tô muito cansada. Aí ela falou pra mim assim, ai, mas eu tô aqui com medo, tô com vergonha de tocar na casa dele. Eu falei, então toca, pega a vergonha, põe no bolso, carrega, abraça a vergonha, toca aí. Toca, se ele não tocar, eu vou ir levar a chave pra você. Mas se ele tocar, você vai receber, você vai abrir imediatamente a porta, não vai ficar na rua, porque até eu dar a volta e chegar aí, você vai ficar mais tempo na rua. E você vai me poupar aqui de ter que levantar pra ir aí pra levar a chave pra você. Toca, se ele tocar, e vai abrir imediatamente. Aí eu falei, fica no telefone comigo, porque se ele não abrir, eu já vou sair aqui, já tô trocando de roupa, já tava tinha até levantado já. Eu tô trocando de roupa pra ir aí. Mas eu, sinceramente, prefiro que você toque. Aí ela pegou, tocou, ele atendeu imediatamente, falou, claro, abriu e entrou. Então, tipo assim, é egoísmo eu falar isso pra ela? Não é egoísmo, eu tava realmente muito cansada, ia viajar no outro dia, precisava trabalhar, acordar cedo pra caramba. Então, ela vai pensar que eu sou egoísta porque eu não quero levar a chave pra ela. Ela faz tudo pra mim. E realmente faz. Tá bom se ela pensar que eu sou egoísta. Eu não tô sendo egoísta. Se a porta não tivesse, se ele não atendesse, se ele não estivesse em casa, se ele não estivesse dormindo, se ele não abrisse a papel, eu ia sair imediatamente e levar a chave pra ela. Mas antes, eu pensei em mim. Eu tô cansada. Eu preciso dormir porque amanhã eu ainda pego estrada. Eu tenho necessidade de dormir agora. Então, eu abracei a minha necessidade e tentei arrumar um intermediário que era melhor ainda para ela, porque isso imediatamente a porta abrir, e bom tá para mim também. O que ela ia pensar? Não sei o que ela ia pensar. Eu encarei isso, ela podia me achar egoísta e podia ficar com raiva. Podia, mas eu topei encarar isso. Então, Marli, é sobre isso. O que é que passa dentro de você? Que medo tem aí de você ser visto como egoísta? Que é o medo que tá por trás aí, né? Porque é o medo de ser egoísta, e se você for egoísta, o que vai acontecer? O outro vai te deixar? O outro vai afastar de você? O outro vai te criticar? O outro vai ficar com raiva? O que você pensa que o que vai acontecer e que gera medo em você e que você abre mão de você, da sua necessidade, para poder receber o amor do outro? Aqui, gente, ficou muito claro nesse exemplo. Gratidão, Marli, pela sua generosidade de fazer essa pergunta, tá? Aqui fica muito claro como a gente troca o egoísmo, o amor próprio, como o medo do ser egoísta impede a gente de desenvolver o amor próprio, ok? Então, eu trouxe aqui, ó, a pergunta da Marli abriu a porta para eu trazer um exemplo real para vocês, tá? Pra ver que pra desenvolver o amor próprio a gente precisa passar pelo egoísmo. Minha tia podia achar que eu era egoísta? Podia. Podia ficar com raiva? Podia. Eu ia lá levar a chave pra ela se ninguém abrisse a porta? Obviamente. Porque eu não ia largar ela na rua, na porta, dormindo na rua, obviamente, né? Mas eu tentei uma alternativa que facilitasse a minha vida, obviamente. E eu tenho esse direito, né? E pra ela também seria o melhor caminho. Porque ia abrir imediatamente, como abriu. Ela ainda tava no telefone comigo, que ela falou, oi, aqui é a fulana de tal, tudo bem, você desculpa tocar aí agora, mas eu tô sem chave. Você vai, claro, pum, não demorou 10 segundos para abrir a portaria. Eu ia demorar alguns minutos para chegar lá e abrir a porta para ela, né? Então é sobre isso.
deixo uma pergunta para você, Marli, que medo é esse? Se o outro pensa que você é egoísta, o que pode acontecer? É aí que você tem que entrar, cuidar desse medo, tá? Aí mostra o medo da escassez, o medo da perda da admiração, do amor, do olhar do outro, o medo de perder a possibilidade de pertencer à família ou a ter aquela amizade, o medo da perda. Entra aí, porque aí você descobre o ponto e aí você pode cuidar de você mesma e aí você troca o egoísmo pelo amor próprio, tá? E tá bom, de vez em quando a gente é egoísta, faz parte da nossa humanidade, mas ser egoísta todos os dias faz mais mal pra gente do que pro outro, porque é um auto-engano. É você enganar a si mesma, fingindo que você tem um amor próprio que não existe. E o auto-engano, gente, é muito triste. É uma das piores coisas que pode acontecer na nossa vida, é o auto-engano. Ok? Acho que trouxe muitas coisas, né, nessa live. Obrigada, Dani, isso é algo que me incomoda muito e eu nunca sei como agir. Se você não souber como agir, trabalha isso na terapia, busca o curso, vem fazer o curso Sementes do Florescer, tá? Porque no curso Sementes do Florescer a gente trabalha a criança interior, a gente trabalha os medos, a gente trabalha desejos, a gente trabalha as necessidades, a gente trabalha o acolhimento das nossas dores e trabalhando o acolhimento das nossas dores a gente desenvolve a maturidade emocional e aí você encontra as suas potencialidades, se torna a mulher que você tem potencial de ser, ok? Fica o meu convite, tá bom? E aí tem outras maneiras de trabalhar também, mas deixo aqui o meu convite para você fazer essa jornada de autoconhecimento comigo. Eu que agradeço pela sua presença, Doroteia. Gente, muito obrigada pela presença de todas vocês. Lembrando que terça-feira às 8h30 da manhã e quinta-feira às 8h30 da noite tem live, né? Vamos lá, daqui a pouco vou abrir caixinha de perguntas para ver o tema que vocês querem para quinta-feira. Meu objetivo aqui é trazer sementinhas, né, do trabalho da confiança interior para dentro do coração de vocês. E aí, quanto mais informações vocês passam para mim sobre o medo de vocês, sobre as dificuldades que vocês têm, mais eu posso ajudar vocês com o meu conteúdo, tá bom? Então, coloca lá, manda direct, me escreve, conta um pouquinho da sua história. Eu adoro saber a história da vida de vocês. Eu adoro conhecer vocês mais de perto. Então, fica aqui, meu direct é aberto. Quem tá aqui na live comigo sabe que eu respondo o direct, que eu converso com vocês, que eu respondo caixinha de pergunta. Então, manda lá, interage comigo, porque eu tô aqui para interagir com vocês, tá bom? Obrigada, Jerusa, Elisa, eu que agradeço. Obrigada por todo mundo. Marli, obrigada pela presença de todas vocês aqui. Um beijo grande, uma ótima semana para todas. Fiquem com Deus. Até quinta.